Muito boa tarde, estamos começando mais um Alaska Podcast. Eu sou Alexandre Morelli, estamos aqui hoje com mais um convidado dessa nossa jornada de podcast aqui. O Edu hoje, talvez você não está vendo o Edu aqui, hoje não é o Edu que vai conduzir aqui o podcast, eu estou aqui representando o Edu Alaska. O Edu tá curtindo a vida, né? Tá passeando, tá de férias. Aí sim, né? Ontem o Edu tava lá no leilão do Ronaldo Fenômeno, tava lá curtindo, conhecendo, se conectando com a turma. Um abraço pro meu irmão Edu da Alaska. E aqui no podcast Alaska, você já sabe, nós sempre convidamos pessoas que estão construindo grandes coisas aqui nos Estados Unidos. E hoje nós temos mais um convidado. E eu vou ler um pouquinho aqui, eu vou fazer uma introdução para esse cara e você vai ter a alegria de poder ouvir um pouquinho da história, da experiência, de tudo que ele tem construído aqui nos Estados Unidos, tá bom? Ele nasceu em meio ao caos, cresceu entre responsabilidades, precocemente já teve que se virar e aprendeu cedo que se quisesse vencer, teria que se tornar o próprio alicerce da sua caminhada. Esse cara não veio de berço de ouro, mas teve uma família que entendia o valor do trabalho. Então, com vocês aqui, meu irmão, meu amigo Marcos Aquino. Seja bem-vindo, meu irmão. Show, como vai, Ale? E aí, pessoal? Tudo bem? Tamo junto. Boa! E aí, Marcão, fala para nós aqui esse papo aqui de já ter que, desde muito cedo, assumir responsabilidades, desde muito cedo desenhar ali uma jornada para que você pudesse estar hoje aqui nos Estados Unidos, né, com a sua família, com seus filhos, com o seu negócio. Mas antes da gente entrar nessa parte dos Estados Unidos aqui, faz um pouquinho um overview da sua caminhada no Brasil e depois a gente já entra nessa parte da sua chegada nos Estados Unidos e, obviamente, você vai falar para nós hoje os insights do seu último desafio superado. Lógico. Do seu desafio de ter feito um Ironman. Parabéns por essa conquista e depois você vai contar para nós quais foram os insights nesse processo. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Tem muita história para hoje, hein, meu? Boa. Segura aí na cadeira, pessoal, porque realmente quando a gente começa a olhar toda essa trajetória, ela é realmente muito pujante. E a introdução que ele fez aqui faz muito sentido comigo, porque, na verdade, não era nem para eu existir, né? Eu sou filho de uma mãe estéril, o médico falou para ela que ela não podia ter filho, e aí, daqui a pouco, nasceu eu. E, então, eu nasci dentro desse contexto. E aí, duas coisas que me marcam muito na minha infância é justamente isso, não era para eu existir. Segundo, é a questão do trabalho. Eu venho de uma família muito humilde, lá da zona leste de São Paulo. Amo muito São Paulo. E a minha primeira memória que eu tenho é aos 7 anos de idade, na rua com meu pai, vendendo coisa. Então, comecei a trabalhar realmente muito cedo com ele e aprendi o valor do trabalho. Então, e 3 valores que eu carrego comigo da minha infância e quero compartilhar com vocês. Primeiro, milagre existe. Segundo, o trabalho te leva a lugares extraordinários. E se você estudar e perseverar, você consegue crescer. Foi essas 3 lições que eu tirei na minha primeira infância. Excelente. E foi o que me norteou a minha vida e me trouxe até aqui. Boa, muito bom, muito bom. E faz uma linha do tempo aí, Marcão, um pouquinho de tudo da sua caminhada aí, principalmente porque é o seguinte, cara, essa audiência aqui do Alaska Podcast, eu tenho participado de algumas edições aqui e eu vejo que o nosso papel, primeiro de tudo, é instrução, né? Eu acredito muito que quando você compartilha suas experiências, os seus aprendizados, você está instruindo as pessoas. Depois é inspirar as pessoas também. Então, instruir e inspirar para que a pessoa possa, de alguma maneira, pegar alguns insights aqui hoje e aplicar para a sua vida, né? Traça um pouquinho da linha do tempo ali da sua jornada, como que você começou, sua vida profissional um pouquinho, conta um pouquinho aí. Então, legal. Primeiro, se você se identifica comigo, porque eu sou um improvável.
O local onde eu saí é um local da onde as pessoas nasceram para dar errados. As pessoas à minha volta, que eu vi crescendo, eles tinham basicamente 2 destinos, cemitério ou cadeia, tá? Você que está na periferia sabe do que eu estou falando. Principalmente isso daí na década de 80, 90. Então, eu nasci nesse lugar, mas eu tinha uma família com muitos valores, valores cristãos e de trabalho. E eu absorvi isso, e aí quando eu tô ali na minha adolescência, eu entendo que eu não pertencia àquele lugar e eu nasci para dar certo. E em todo o tempo eu tinha esse incômodo dentro de mim, fazer coisas grandes, de querer ajudar as pessoas, de querer crescer. E meu pai é um pequeno empresário que tinha uma empresa bem pequena, contratava pessoas, e eu comecei a trabalhar ali com ele e entendi como funcionava essa questão dos negócios. Mas é bem interessante que ele é minha primeira referência, e eu tenho uma referência que vem me decepcionar. Porque eu me lembro, quando eu estou ali por cerca dos meus 17 e 18 anos, eu entendo que aquilo ali é muito ruim, porque ele era um empresário desorganizado, dívidas, e ali eu tomo uma decisão na minha vida, a partir dos meus 19 anos, que eu não queria isso para minha vida. Eu falei, eu preciso buscar estabilidade. E é o momento que eu começo a estudar para concurso público, e aí eu estudo, resumindo a história, eu vou parar no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Eu tô namorando com a minha linda e querida esposa Juliana. Aliás, um beijo para você, amor, te amo demais. Temos 3 lindas filhas, Valen, Gi e Zoe. E a minha inspiração, ou o que me motiva naquele momento eu vou casar com essa mulher e eu preciso trazer segurança a ela. Preciso trazer segurança financeira. E aí eu começo a estudar muito e passo nesse concurso público e vou parar no bombeiro. E ali é muito interessante porque logo que eu assumo a função e começo a desenvolver, eu já fico noivo dela e fazendo os planos para casamento e tudo mais. E aí começa algumas coisas acontecerem, né? Nós todos fazemos planos para nossas vidas e quando eu entro ali, eu acho aquilo ali muito top e eu falo, nossa, me achei, e eu vejo ali uma caminhada, eu olho pro coronel que tem ali e falo assim, para, aqui dentro eu posso crescer, e eu achei uma trilha para ser quem eu quero ser. Só que no meio dessa jornada, num dia comum de trabalho como qualquer outro, era uma sexta-feira, dia 13 de fevereiro do ano de 2004, naquele quartel eu tenho um acidente, eu caio de pescoço numa instrução e quebro o meu pescoço. Fraturo minha coluna cervical C5, C6, tenho esmiuçamento disso, pinçamento medular. Resumindo aqui a história para vocês eu poderia ter tido uma parada respiratória ali com o rompimento completo da minha medula e ter morrido. E isso não aconteceu. Aquele que me chamou para esse mundo falou assim, não é a sua hora. Você experimentou um milagre ali. Exatamente foi isso que aconteceu. E aí, existe várias coisas que acontecem fora do protocolo. Eu tenho, naquele acidente, naquele momento eu levanto e ando, não poderia acontecer isso. Isso poderia agravar a minha situação. Eu sou socorrido ao hospital. E aí começa aí uma série de exames e é constatado minha lesão, eu sou transferido para o Hospital das Clínicas ali em São Paulo. E aí, resumindo a história, quando eu tô chegando, dando entrada no Hospital das Clínicas em São Paulo, o médico manda um diagnóstico no peito da minha mãe. Fala assim, ó, eu quero que você assine um termo de responsabilidade sobre a situação do seu filho, ele vai ter que passar por um procedimento cirúrgico e você já vai se acostumando. A melhor situação para ele é sair numa cadeira de roda. E esse foi o diagnóstico e a palavra do médico para ela. E eu sei te dizer o seguinte, uma semana depois, na outra sexta-feira, eu saio andando daquele hospital. Resumindo a história, eu vivo um outro momento de milagre muito forte, que é aquele que não era mais para andar, sai andando daquele lugar e vira maratonista, agora Ironman. É muito louco, né? Uau. E aí recupero 100% da minha condição, volto ativa, só que voltando ativa e com tudo isso que aconteceu, eu entendi que eu estava trilhando um caminho errado. Por mais, olha só, ensinamento, por mais precioso, por mais que você entenda dentro de um caminho que você vê que aquilo pode te levar a um lugar muito importante, pode te dar muito dinheiro, importância e influência, isso não é tudo. E aí, quando eu volto para aquele quartel, eu já não olho com os mesmos olhos e entendo que estou caminhando na direção errada e contrariando todas as expectativas humanas, eu acordo um dia ali e vou e peço baixa.
E mudo minha trajetória e volto para minha origem e começo a empreender. Então vamos lá, um belo dia aquela carreira que você almejava se tornar coronel, um belo dia depois de um impacto ali que você teve, uma experiência que poderia ter sido traumática, né? Fatal. E obviamente fatal e, enfim, você experimentou algo ali sobrenatural e a partir daquele momento você decidiu mudar a rota da sua vida. O que você traz de conexão em relação à parte espiritual da sua vida com algo que parecia ser um objetivo, né, seu ali de trilhar um caminho na corporação ali e acabou que você falou, não, cara, meu caminho é outro. Qual foi esse momento, assim? Porque muita gente... Quer entender o clique, né? Às vezes muita gente passa por circunstâncias e situações que às vezes ela até pensa assim, poxa, podia dar outro caminho para minha vida aqui, mas aí... Por que eu não peguei? Aquela necessidade de controle financeiro, de segurança e tudo, a estabilidade, né, que é muito vendido hoje em várias profissões, acabam limitando e a pessoa fica com medo e não dá esse passo. Você deu esse passo e eu queria entender qual foi o ponto ali. O ponto que você falou, vou mudar a rota. Então, o ponto é o seguinte, é justamente uma conexão espiritual que ela flui nesse momento do acidente. Quando eu estou ali no hospital, algo sobrenatural acontece. Sair andando com a semana não é regular. Por que eu estou te falando que não é regular? Quando eu estou passando por esse processo, o médico dá um diagnóstico, ok? Eu sair andando, ele foi um contrassenso. Eu, dentro desse processo hospitalar, eu faço uma pergunta para uma equipe médica. Falo assim, ó, qual que é o tempo que eu vou ter alta? Que eu já não vi a hora de sair daquele hospital estando ali 2 ou 3 dias. Eles falam o seguinte, a média são 30 dias, nunca vi ninguém sair com 15. Entretanto, dentro de um momento espiritual que eu tenho, eu ouço uma voz audível falando comigo que eu sairia dali sexta-feira. E aí eu entendo algumas coisas, dentro de algumas coisas do meu propósito, daquilo que eu fui chamado. E me traz justamente à memória a forma que eu fui concebida e por quê. Lembra que eu te falei que eu não deveria existir, segundo os relatos médicos. Minha mãe não tem ovário. É impossível uma pessoa que não tem ovário gerar. E aí eu saio daquilo ali, eu saio muito impactado com viver isso. E aí, quando eu retorno ali o bombeiro e começo a olhar para frente e aquilo já não fazer mais sentido para mim, eu começo a me perguntar qual que é o caminho, para onde eu devo ir. Justamente porque eu sou casado agora. Eu me casei, eu tenho responsabilidade, eu tenho família. E dentro de um momento ali, trabalhando numa madrugada, tenho realmente uma outra conexão espiritual e eu tenho uma visão. E a visão que eu tenho sobre o meu destino, porque é isso que eu estava perguntando, era sobre empreender. Eu tive muita clareza nisso. E agora é muito interessante que essa visão ela me traz, a priori, um sentimento que não é bom. É um sentimento de eu não quero isso. E eu verbalizo isso naquele momento que eu tenho isso. Eu falo assim, Deus, o senhor sabe, o senhor era testemunha que quando eu saí do lugar onde o senhor está me mandando, eu falei que preferia acatar a latinha do que voltar para isso. E como que o senhor me mostra isso? Qual que é que não faz sentido para mim. Só que o que acontece dentro de mim eu tenho convicção que a questão que eu estou vivendo ali é a mesma que eu vivo no hospital. E aí dentro de mim não deu certo no primeiro episódio, por que não vai dar certo no segundo episódio? E isso me dá realmente convicção e falar assim, eu vou sair daqui e vou seguir, então, esse caminho. E incrível que eu tenho conselhos, e aí você tem que ter muito cuidado com os conselhos alheios. Muitas pessoas chegam até mim e falam, não, você não precisa pedir baixa para sair, faz as duas coisas. Tem um monte que faz. Só que eu entendi uma coisa logo cedo na minha jornada. Para você avançar de nível, você tem que cortar suas raízes completamente. Você tem que deixar para trás. Não dá para servir dois senhor. Ou você é ou você não é. E, cara, eu aprendi isso muito cedo. Então, para mim, eu tenho que estar focado numa única coisa. Se você colocar energia numa única coisa e persistir, você vai dar resultado. Boa. Foi isso que eu fiz. Excelente, excelente. Bom, avançando um pouquinho... Simbora. Você também teve uma pegada aí de missões, né?
Teve. Conta um pouquinho aí para a turma como é que foi esse momento que você decidiu servir em missões, né? Como que foi esse processo? Quem você conheceu? O que despertou isso em você? E o que você trouxe de aprendizado dentro dessa sua experiência para o mundo dos negócios hoje? Como é que isso contribuiu e como aconteceu esse processo? Cara, ele aconteceu de uma maneira sempre inesperada. Sempre você, quando se vê, você tá dentro. Eu estava num momento já bem legal da minha carreira, prosperando. E aí você conhece pessoas. E voltando, isso sempre foi algo que queimou no meu coração. Eu cresço a minha vida ouvindo palavras sobre isso e era algo que sempre queimou em meu coração em alguns aspectos, mas eu não sabia como isso aconteceria ou como seria, qual que seria esse rolê, na verdade. E aí o que acontece? Com a mudança que acontece na minha vida, que eu compro meu primeiro apartamento e mudo, eu me transfiro para uma igreja mais próxima da minha casa. E eu tinha algumas conexões lá. E lá eu conheço um cara que está implantando uma secretaria de missão. Um grande amigo meu, Arielson, um abraço, meu mentor em missão. E aí, cara, eu me envolvo dentro desse trabalho. E qual que era a ideia? A gente tinha que formar pessoas e colocar onde ele foi chamado. Resumindo. E aí eu me envolvi dentro desse processo, né? De entender. Ele era um cara que já tinha uma experiência, já tinha vivido isso, é um cara que sabia, tinha muitas conexões. E aí eu embarquei dentro dessa jornada. E aí nisso eu comecei a lidar com pessoas. Eu adoro falar com pessoas, entender pessoas. E dentro dessa jornada eu sou um dos coordenadores junto ali com ele. Ele entendeu essa liderança que tinha dentro de mim. Então eu entrevistava pessoas, eu fazia viagens, então viajei para alguns lugares porque eu era o cara que também ia lá junto com ele, abrir o caminho para isso. Ou seja, eu entendia que o cara tinha um chamado, por exemplo, para ir para Bolívia, ok? Queimava no coração dele sobre isso. Então a gente foi até a Bolívia, criou conexões lá para enviar o cara. Então eu viajei aí da América do Sul, viajei Nordeste do Brasil, viajei Europa, abrindo também essas frentes missionárias. E qual que foi o aprendizado com isso? Você, dentro do recrutamento de seleção, você tem que entender aquele cara que você está contratando, para que ele foi chamado e aonde ele vai servir com maestria. E é muito chocante, gente, porque é o seguinte, tem um grande amigo meu, Samuel, que está na Bolívia até hoje, fruto disso daí, e eu me lembro uma das viagens que eu fui lá visitá-lo, o cara tinha se envolvido tanto naquela comunidade, cara, só que eu olhava para aquele negócio, não fazia sentido. Bolívia, cara, desculpa, é um lugar feio, ele estava num lugar terrível, tinha nada. E ele se metia com aqueles bolivianos, e uma alegria, não sei o quê. Eu falei, gente, então é isso. Então, ali abriu um negócio dentro da minha mente. Não é o lugar. Você está no lugar onde você foi chamado para estar. E aí você vai estar completo. E aí o grande lance, Ale, é o seguinte, as pessoas ficam achando que, se eu estiver ali, eu estiver aqui, eu vou estar completo. Não é isso. Eu vou estar completo aonde você foi chamado para estar completo. Uau, boa. Esse é o ponto. E aí, essa é a grande jornada. Então, quando você fica olhando aí Instagram, fica olhando aí Facebook, vendo as pessoas em lugares sensacionais, fala assim, lá eu vou estar feliz? Não. Primeiro você precisa entender lá dentro para onde você foi chamado. Aonde que é o seu lugar. Tá? E aí, falando sobre isso, isso daí aconteceu comigo e com a minha esposa. 2011 foi a primeira vez que eu pisei nos Estados Unidos. E quando nós pisamos aqui nos Estados Unidos, aconteceu alguma coisa misteriosa dentro da gente. A gente parecia que a gente era desse lugar, não fazia sentido. E aí a gente viveu todo esse rolê aqui, descemos em Miami, fizemos esse rolê aqui em Orlando, e quando nós estávamos no aeroporto voltando pro Brasil, minha esposa teve uma crise de choro. Eu falei, o que está acontecendo? Ela, não sei. E ela começou a chorar copiosamente e nessa questão de voltar para o Brasil. E nós ficamos muito impactados com o que nós vivemos ali. E eu sei que ali uma semente foi plantada aqui dentro do nosso coração e não fazia sentido. E aí eu voltei para o Brasil e falei, não, isso é coisa da minha cabeça, não faz sentido. Todo mundo quer estar nos Estados Unidos, sim ou não? Sim. Você fala, o Marcos está falando, Estados Unidos é sensacional, não é? Isso foi agosto de 2011. Pelo menos conhecer, né? Todo mundo não quer. Conhecer, chegar aqui. Mas assim, todo mundo hoje, morar nos Estados Unidos é sensacional. Agora, agosto de 2011 aconteceu isso. Em dezembro de 2011 eu fui para a Europa, fiz um tour na Europa, no mesmo ano. Cara, eu andei lá em mais de 15 países, tá? Eu dei uma rodada boa.
E eu vou te falar, fui nos lugares mais sinistros que tem, ok? Cara, eu fui pra Finlândia, tá? Helsinki. Uau. Não, pô, sensacional. Eu tava, nesse primeiro trecho de viagem, tava eu, o Ari, eu sou meu mentor de missão, e meu irmão, caçulo, o Márcio. Chegamos lá, cara, sensacional. Mas foi para fazer missão lá? Cara, lá, por exemplo, em Helsinki, eu fiz uma conexão com a FID, que é uma agência internacional de missão, e a gente estava desenvolvendo uma parceria para um centro de treinamento missionário que a gente estava implantando no Brasil. Então, essa viagem, parte dela foi para fazer algumas conexões missionárias e a segunda parte dela a gente foi desfrutar e fazer lazer. Foi quando eu encontrei até minha esposa no meio da viagem. Mas eu tava ali, o pessoal tudo chocado. Meu irmão, pô, eu moraria ali, meu amigo. Poxa, que lugar sensacional, eu moraria ali. E aí dentro desse pobre coração tava, puta, eu moraria em Orlando. Aí a gente viajou, tal, cara, a gente foi para Londres, irmão. Tava caminhando ali, né, perto do castelo, aquela coisa toda, aquela grama. E os caras, pô, moraria ali. Eu falei, puta, ainda moraria em Orlando. Aí Orlando continuou no coração. Não, aí minha cabeça deu uma bugada, eu comecei a entender algumas coisas. Então não é o lugar, é para onde você foi chamado. E aí aconteceu esse rolê aqui, porque, cara, eu fui passar uma temporada na Califórnia de 3 meses e todo mundo, depois você for pra Califórnia, você não quer mais voltar. Não vi a hora de estar aqui, cara. Então... Hoje, com muito mais certeza, eu entendo que esse é meu lugar e esse trabalho de missão me trouxe justamente essa experiência. Não é o lugar em si, mas é aonde você foi chamado para estar. Uau, muito bom, muito bom. E aí, depois de fazer toda essa jornada aí e começar a sentir no coração que era Orlando, que você ia construir algo, né? Você teve um processo lá no Brasil sempre também, teve. Né? Você teve um processo, você tinha um negócio lá. Como é que era esse negócio? Como que ele funcionava? E como que foi essa transição de ter um negócio e, de repente, mudar de país? Então, assim, eu comecei um negócio quando eu pedi baixa no bombeiro. Em 2005 eu saí do bombeiro. Em 2006 eu começo esse negócio com meus 2 irmãos como sócio. E era assim, 3 loucos com 10 mil reais emprestado num agiota. Foi assim que começou esse negócio. Qual que era o negócio? A gente tinha uma fábrica que confeccionava luminárias residencial para vender para lojas de material elétrico e home centers, ok? Então, resumindo a história, a gente chega ali em 2015 com 3 feiras eu tinha feito a 3ª Feira Internacional de Iluminação de São Paulo, que é a maior da América Latina, vendendo para mais de 24 estados do país, mais de 2.000 pontos de venda. O negócio tinha dado certo, tá? A gente estava grande já. E aí é justamente isso. Isso era no ano de 2015, uma viagem aqui para os Estados Unidos. E aí, lembra, 2011... começou a acontecer aquele rolê dentro do meu coração. Em 2015 eu tô fazendo um rolê aqui com a minha esposa, que eu comecei a vir anualmente para cá. E mais uma vez volta aquela conexão espiritual e aí eu tenho clareza no meu coração. Eu ouço isso daí, eu ouço uma voz, falo assim, ó, acabou o seu tempo na empresa. E eu falo assim, tá tudo certo, nunca foi minha. Uau. E aí eu voltei pro Brasil, naquele mês, reuni meus sócios e falei assim, ó, dezembro Tô encerrando minha carreira aqui. Tudo certo, vocês seguem a vida e eu vou para outro rolê. Agora, o interessante é o seguinte: todo mundo, quando acontece isso, choca porque ninguém sai no auge do negócio. Claro. Agora, o ponto é, pessoal, e aí, você vai fazer o quê? Eu falei, cara, não sei ainda. Vou ficar esse 2016 sabático. Vai para os Estados Unidos? Eu falei, cara, não tem ideia ainda, não sei como chegar lá, não sei como vai ser. Tenho vontade, mas eu não vejo como chegar lá. Eu não tenho força, não tenho possibilidade, não tenho caminho para isso. Entendeu? E aí, esse é o ponto. As pessoas têm hora que querem dar o próximo passo olhando o chão que vai pisar. E aí, o passo que eu tinha que dar não tinha chão para pisar. Eu tava saindo de um negócio, e aí, o que vai ser o próximo? Não sei, vamos ver. Entendeu? Então, essa é uma mentalidade muito forte. E aí, a gente fez isso aí e começamos a viver o 2016, né, cara? 2016. Começamos a viver o 2016, só que foi muito louco, que em fevereiro de 2016, era o casamento da minha prima, e aí eu reencontrei esse meu amigo aí, que ele veio celebrar o casamento da minha prima, ele é meu mentor, esse cara é muito brabo, por isso que eu faço menção dele de novo. E aí a gente tava fazendo um bate-papo, ele perguntou, e aí, vai embora para os Estados Unidos? Eu falei, cara, não sei, sinceramente não sei, falei isso pra ele. Tô perdido ainda, tô procurando um rumo. E ele falou assim, cara,
por que você não compra uma passagem e vai lá para os Estados Unidos? Vai lá e vai com outro olhar. Você sempre foi com o olhar de turista. Por que você não vai com o olhar de um cara que vai morar? Faz umas conexões, vai lá. Falei, beleza. Eu ouvi esse conselho dele, só que eu dei uma expandida. A gente não precisa pegar uma passagem e viajar, a gente só precisa mentalizar isso daí. Então, na minha cabeça, eu fiz isso. Eu só fiz um set da minha mente e pensei desse jeito, como das outras vezes que eu estivesse aqui e agora. E foi muito louco, porque quando eu cheguei em casa, eu tava na cozinha com a minha esposa, eu falei pra ela, e aí, o que você acha da gente mudar pros Estados Unidos? Ela falou assim, nossa, achei que você nunca ia me chamar pra isso. Aí, aquele dia, eu me senti um fraco, um covarde. Eu falei assim, então demorou. Ano que vem, no mês de março, a gente tá indo embora. Tá fechado. E aí começou a jornada de arrumar as coisas para no próximo ano, a gente, que 2017 tá aqui, e aí não deu outra, né? 2017 chegamos aqui, exatamente. Chegou a América. Que massa, cara. Foi desse jeito aí. Que massa. E como é que foi esse recomeço numa terra estranha, desconhecida, sem conhecer ninguém? Obviamente você poderia até ter um contato ou outro, mas como é que foi esse primeiro momento aí? Cara, eu tava animado, eu me lembro, foi bem legal, acho que a gente tava animado, mas por um outro lado, sempre existiu aquele medinho do desafio. Eu não conhecia ninguém. Para não falar que eu conhecia ninguém, eu conhecia uma pessoa aqui. Uma pessoa. E aí, cara, eu cheguei aqui e falei, vamos desenrolar a vida. Como eu sempre fiz, vamos para lá, vamos para cá, sem pedir ajuda e se virando. Mas a parte mais desafiadora para mim, por incrível que pareça, né, cara, foi viver esse ano aqui nos Estados Unidos sabático, sem trabalhar, sem ter uma atividade. Essa daí é muito forte, porque eu chego aqui e aí eu descobri que eu tava rico. Até então eu nunca sabia que eu tinha sido rico. Ali abriu minha mente, que é o seguinte, eu vindo uma família muito pobre, cara. E aí, quando eu chego aqui nos Estados Unidos, eu tô vivendo e não tô fazendo nada, quem que faz isso? Falei, cara, eu fiquei rico, não sabia. Alguém tá pagando a conta. Então, ali eu descobri que eu tava rico, irmão. E aí foi muito louco. E aí, só que, cara, me corroía por dentro não fazer nada. Foi difícil, tá? E aí eu ficava arrumando coisa, aí eu fui estudar. Fui estudar inglês, entrei numa escola pública aqui, comecei a estudar e tal. E aí eu falei assim, na minha cabeça, quando eu vim pra cá, eu falei, tem que resolver algumas coisas rápidas. Primeiro, eu preciso melhorar o meu inglês. Segundo, eu preciso colocar em prática o plano de visto que eu tenho. Então, nos primeiros 6 meses, eu já tinha definido isso, fechado com o advogado e coloquei para andar. E o outro falou assim, vou estudar inglês. Então, aquele ano, eu aproveitei para fluir e melhorar meu inglês nesse aspecto, né? Mas, cara, o trabalho me fazia falta, mas eu entendi que foi um momento que Deus ele tirou para eu entender algumas coisas, que a gente não é o que a gente faz. A gente é muito mais do que isso. Então, essa é a lição que eu aprendi no primeiro ano dos Estados Unidos. Boa. Que caminhada, né? E aí você me falou que foi morar na Califórnia. Esse foi outro rolê também. Mas assim, eu passei 3 meses, né? O que acontece? A gente tá vivendo aqui, as coisas, os meus negócios que eu tinha deixado no Brasil começaram a andar para trás. E aí eu tive que começar a me virar aqui. E aí minha cabeça é o seguinte, eu sou empreendedor, então vamos empreender. Então fiz um empreendimento aqui num food truck de pastel. O negócio funcionou excepcionalmente. O pessoal ficou aí chocado com o pastel que a gente trouxe de feira do Brasil. E aí eu já tava com várias ideias na cabeça, daquilo ali, sei lá, virar uma franquia, esse tipo de coisa. Só que durante a jornada... Pastel de feira, igual lá de São Paulo, eu nunca vi aqui, não. Cara, eu vou te falar que... Mas tinha? Não, tô te falando que eu sou um cara chato e esse pastel ficou, hein? E todo mundo que vinha comer falou, esse é o pastel, hein, cara? Não, ficou muito bom mesmo. E aí, cara, eu aprendi a fazer esse trem aí. Qualquer dia a gente pode comprar uma massa, eu faço pra você ver. Boa. Mas uma coisa que foi muito interessante cara, com o passar do tempo, eu falei assim, esse negócio não tem minha cara. Esse é um outro ponto. E aí, nisso começou a acontecer o quê? Veio 2020, entrou uma pandemia, e aí eu saí desse negócio, tinha um sócio, o sócio tocou o negócio, e dentro dessas idas e vindas, eu resolvi ir com a minha família para Califórnia passar uma temporada. 3 meses lá na Califórnia. Mais férias. Cara, aí não foi não, foi um momento de desespero. Uau. Imagine só, você é imigrante numa terra distante no momento de pandemia, aquele momento realmente Sim, complicado do mundo.
cara, não tinha casa de ninguém aqui, não tinha ninguém. Tinha alguns amigos que eu tinha feito. E aí, aqui, quem tá nos Estados Unidos sabe, né, amigo? O chicote estrala, você tem que fazer a grana pra resolver. Nisso aí, eu já tinha nascido minha segunda filha aqui. E aí, um amigo falou assim, cara, tá rolando, tem um rolê lá na Califórnia, que os caras estão trabalhando com um aplicativo chamado Instacart, tá fazendo uma grana. Aí eu falei, mano, vou pra dentro disso aí. O cara, tô indo pra lá. Eu falei, beleza, eu vou pra lá também. Então, o que eu fiz? Peguei a família, coloquei num carro e viajei daqui pra Califórnia, porque a ideia era ir de avião. Minha esposa falou assim, eu não entro no avião com esse negócio de pandemia. Eu falei assim, beleza, eu dirijo. Dirigi 44 horas. Uau. Foi um rolê muito maluco, mas a gente foi pra lá, viver na Califórnia, esses 3 meses, a ideia era essa. E lá eu comecei a fazer... Instacart é um trabalho de shopper. Você vai no mercado, compra coisa e entrega na casa das pessoas. E lá eu vi a grandeza da Califórnia. Cara, gente muito rica. Se você não tem noção. Comecei a entrar numas casas lá, depois pesquisava. É um negócio assim impressionante. Impressionante. E aí, no caos do mundo, eu tava fazendo $10 mil por mês fazendo um trabalho de shopper. Uau. Mas foi um dos momentos mais negros da minha vida. Por quê? O rolê não é a questão do dinheiro. É justamente como você se sente com a situação. E aí o problema é, aquilo que eu estava fazendo não me completava. Aquilo que eu estava fazendo ali, eu olhava para mim e falava assim, cara, isso daqui não é para mim, eu não aceitava aquela condição. Eu entendia pelo o know-how que eu tinha, de tanto acadêmico como experiência profissional, como nesse momento com documento nos Estados Unidos, falando inglês, eu dividia meu espaço de trabalho com o cara que tinha entrado pela fronteira que não sabia falar inglês, cara. Eu falava, não é possível, cara. O que eu tô fazendo nesse lugar? E isso daí foi uma coisa que me chocou, que me confrontou. E eu vivo um momento muito difícil dentro de mim, dentro desse aspecto, porque aquilo para mim não fazia muito sentido, você entende? Então, eu tive um aprendizado muito grande que, cara, não importa o tão grande você acha que você não é melhor que ninguém. Diante de Deus, irmão, todo mundo tem o mesmo valor. E aí eu entendo que o Senhor me colocou dentro dessa situação para eu poder enxergar a mim mesmo e me trazer de volta para a terra. Porque assim, você começa a adquirir troféus e aí você vai se sentindo muito bom. E na verdade, cara, você não é nada. Uau. Você pode ter ganhado tudo, mas vou te dizer, você continua igualzinho a todo mundo. Tá? A dependência de Deus é muito importante. Exatamente, né? Ele vai te olhar igual e tipo assim, tá te olhando torto por você achar isso. Então ali foi bruto. E ali eu entrei em crise. Foi, acho que, um dos momentos mais tenebrosos que eu vivi, porque assim, foi um momento que eu me revoltei. Uhum. Me revoltei com tudo, tá? E aí eu volto para Orlando dirigindo, destruído. Pensa num cara destruído. Mas, cara, é assim, só dá para fazer um novo se destrói o velho, tá? Se é um aprendizado que eu tenho da Califórnia, é isso. Tá? Se você quer viver algo novo, pode ter certeza, vai ter que destruir o velho. Não tem como, né? A Bíblia diz isso, né? Eu vivi na prática. Não se põe vinho novo em odre velho, né? Então a gente precisa todo tempo renovar nossa mentalidade e entender que coisas novas vêm e as coisas velhas têm que ir. E o desapego é difícil, né, irmão? Muitas vezes é difícil, né? Eu passei por isso também, vários momentos de ter que deixar coisas para trás, né? Deixar pessoas, deixar circunstâncias, né? E isso é um processo de desapego mesmo. A gente tem que ser desapegado emocionalmente, porque senão você não consegue avançar, né? Mas dentro disso que você está falando, a questão é níveis, né? Se você for pensar, eu não tive dificuldade nenhuma em desapego financeiro no Brasil e de posição, sim, por exemplo. Mas esse é o ponto, a gente tem que fazer uma questão 360. Qual que era o meu problema? Eu tinha um orgulho ali que eu tinha que desapegar desse orgulho próprio meu. Normal, emocional, então, né? Que é o que você está falando do emocional. Então, isso é muito louco, porque assim, você fica muito focado numa coisa. Eu achei que eu não tinha nenhum problema disso daí. E aí, só quando você é exposto à situação que o problema vem à tona. E, cara, quanto mais enraizado, mais é dolorido, tá? E é muito... O que é muito chocante eu converso com a minha esposa da mesma época, foi a melhor época da vida dela.
Ela, nossa, foi fantástico Califórnia. Pra mim foi um martírio Califórnia, cara. Então, entender que as pessoas podem estar em um rolê diferente no mesmo ambiente, porque cada um precisa ser tratado em algum aspecto, entende? Sim, sim, total. Eu sempre falo isso, estar nos ambientes é importante, mas não é o ambiente que te muda, né? É a forma como você encara os ambientes, a forma como você se posiciona nos ambientes, que vai determinar qualquer tipo de resultado ou de transformação que você possa viver na sua vida. Porque eu vejo assim, ó, você pode, vamos lá, vamos pegar aqui sei lá, uma fruta aí. Qual fruta que dá no inverno? Deve ter alguma fruta. Agora podemos até pesquisar aí depois, mas tem fruta que dá no inverno, tem fruta que dá no verão, no outono, na primavera, são as estações. Então o ambiente precisa estar conectado com a semente certa, né? Com o conhecimento, com a experiência, com as pessoas. Então existe uma combinação de fatores no ambiente que vão fazer com que você alcance um determinado objetivo naquele ambiente, né? Exato. Então tem muita gente que pensa assim, a gente escuta muito isso, né? Que o ambiente ele te influencia, sim, mas você pode ser um cara que dentro daquele ambiente, com o seu posicionamento, com a sua experiência, com os valores, princípios, com o que você carrega, você pode determinar e governar em determinados ambientes. Então, assim, tudo é uma questão de contexto, não dá para a gente generalizar tudo, né? Hoje a gente tem uma cultura de generalizar as coisas e achar que o que funciona para mim vai funcionar para você na mesma medida. Não vai, né? Então nós temos que entender que para cada um de nós existe um processo específico em todos os níveis da nossa vida. E aí eu queria que você falasse sobre isso, irmão, trazendo aqui, já pegando um gancho, sobre a sua transição depois da volta para a Califórnia e tal, até você chegar no estado atual da sua vida profissional hoje, que você é um cara que ajuda pessoas a conquistar o seu lar, né? A ter uma casa nos Estados Unidos, a poder fazer ali, você cuida de todo o processo de financiamento imobiliário aqui. Como é que foi essa transição? Você estava ali voltando da Califórnia, arrasado e tal, e aí você chegou aqui, e aí? E aí eu cheguei aqui perdido, essa é a verdade. Pensando o que eu vou fazer, e aí o ponto o que me sobrou para fazer, né? Onde eu me vi foi fazer delivery de comida aqui, trabalhar com alguns aplicativos. Ok. E o ponto é o seguinte, eu não aceitava isso para mim até um determinado momento. E é aquilo que eu te falei, eu liguei de novo pro meu mentor. Tenha mentores na sua vida, cara, tenha pessoas que você confie. E aí esse cara me deu um conselho, porque assim, na minha cabeça pensava mil coisas, e o cara falou assim, cara, foca na sua família, ele é seu primeiro ministério, vai para cima disso e e esquece o resto. Eu falei assim, beleza, vou dar minha vida para minha família e elas precisam de provisão. E aí eu comecei a trabalhar com o aplicativo e falei com o senhor, se é isso que o senhor tem para me fazer, tá tudo certo, vou fazer isso até morrer se for preciso e vou ser o melhor nisso. E, cara, eu comecei a trabalhar muitas horas até entender isso, até desenvolver uma metodologia. Mas, assim, rapidamente, aí, 2 meses, 3 meses, eu era um cara que eu comecei... Você vai conhecendo outras pessoas que estão fazendo. Eu sou um cara que desponta e eu percebo que eu estou fazendo pelo menos o dobro do que a média que as pessoas fazem nisso. E aí eu tive algumas sacadas no que eu estava fazendo. E o que eu fiz? Eu apliquei todo o meu conhecimento que eu tinha da minha experiência, da minha jornada para fazer isso. Coloquei força nisso. E aí as pessoas começaram a se aproximar de mim. E aí, como você faz? Cara, eu comecei a ensinar os caras como eu fazia. E dentro desse processo de encontrar as pessoas ali, ajudar outras pessoas a fazerem isso, eu encontrei um cara. Um cara que eu encontrei nessa jornada, grande amigo, Alessio. Por acaso... ele comentou comigo sobre a questão de mortgage. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso aqui nos Estados Unidos. Eu tava ali pensando, cara, eu preciso dar uma virada na minha vida, mas eu preciso sustentar a minha família. Então vou focar nisso até eu entender um caminho que eu posso trilhar. E ele falou sobre isso pra mim. Isso daí foi no ano de 2021, cara. Tinha nascido minha segunda filha, a Zoe.
E aí eu comecei a pensar sobre isso, comecei a pesquisar sobre isso, conversei com ele e aí perguntei pra ele depois, pô, eu tô querendo fazer isso, tem minha cara. Eu tinha colocado na minha cabeça alguns critérios de coisas que eu queria para essa nova jornada profissional na minha vida. Entendeu? E aí, dentro daquilo que eu pesquisei ali, eu falei assim, pô, isso aqui é a minha cara. Uma das coisas era algo que depende só do meu esforço para eu prosperar. Que eu confio naquilo que eu carrego. Então, eu falei assim, se é um negócio que depende de mim e não depende dos outros, eu sei que eu vou fazer dar certo. Então, essa era a primeira coisa. E assim por diante, ter liberdade, eu coloquei alguns critérios, e quando eu olho essa profissão, eu falo assim, cara, é isso aí. Aí ele me deu os caminhos da pedra, como que eu tiraria a licença, e assim por diante. E aí eu coloquei na minha cabeça um prazo, eu comecei a estudar, falei assim, eu vou estudar 3 meses, e vou lá fazer essa prova, vou passar na prova de primeira. Cara, mas é um negócio muito difícil, você não tem noção, irmão. E aí eu comecei a estudar muito, mas olha só, lembra que na conversa que nós tivemos ali, eu falei pra você de alguns valores. E aí um deles era, se você estudar e persistir, você vai conseguir chegar onde você quer? Eu coloquei isso aí em ação, meu. Todos os dias eu levantava cedo e estudava até 11 horas da manhã. Pelo menos umas 4, 5 horas por dia, e depois saía para ir fazer delivery e fazer isso até 10 horas da noite. Fiz isso por 3 meses e aí fui lá, fiz essa prova e passei. Na primeira. Deixa eu te passar um número. 42% das pessoas que prestam essa prova passam na primeira vez. Estou falando de americano, de tudo. Essa prova só tem em inglês e é uma prova muito técnica, muito difícil. Parabéns, irmão. Uau. E você tem 3 chances de fazer, tá? Se você falhar na terceira vez, você tem que reiniciar todo o processo, esperar 6 meses e reiniciar todo o processo. E aí você se tornou alguém licenciado. Esse foi o primeiro passo, né? Porque aí entra a coisa. Aí que vem o desafio, né? De fazer acontecer. Exatamente, porque assim, a licença não tem nada a ver com o que você faz de fato. E aí eu fui aprender o que era essa profissão, e aí eu comecei a entender esse tipo de coisa, e eu comecei no pior ano que você pode pensar. É o ano que os caras falavam assim, cara, tá todo mundo saindo do mercado que faz o que você faz. E você tá entrando, eu falei, tá tudo certo, então tô no lugar certo. Quando virar a roda, eu vou ser o cara que já tô lá. E aí, persistência, não desistir, continuar. Demorou 6 meses para mim receber a minha primeira comissão. Uau. Mas eu não desisti, por isso eu tô aqui. Uau, muito bom. E aí a história continua, né, cara? Eu fui desenvolvendo o meu método, fui olhando o que as pessoas faziam, acelerei meu processo. E aí, resultado, ano passado, 2024... eu fui o top producer da minha empresa, conseguindo um resultado que cara que tá há 10, 15 anos fazendo o que eu faço não consegue. E aí qual que é o processo? É um processo de aceleração que eu tenho em termos de aprender e aplicar, que eu utilizei para chegar onde eu tô, e hoje estamos ajudando aí centenas de famílias todos os anos a conquistar suas casas por meio de financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos. Você fala, como é que você fala? Você fala que se você não tem um mortgage, você paga o mortgage para alguém. Eu falo o seguinte, aqui nos Estados Unidos, todo mundo paga mortgage. O cara vai falar assim para mim, não, Marcos, você tá errado, eu pago aluguel. Eu falo, exatamente, você paga um mortgage de alguém. E aí, o que eu faço aqui nos Estados Unidos para você entender? Eu ensino você a pagar seu próprio mortgage. Legal? Boa. Só que tem o cara que... isso daí é a graduação, tá? Tem a pós-graduação. Qual que é a pós-graduação, Marcos? Eu ensino as pessoas a pagarem o seu mortgage. Aí sim, aí é melhor ainda. Você entendeu o jogo? Aí é bom demais. Exatamente. Comigo é graduação e pós-graduação. Aí, muito bom, muito bom. E eis que estamos em 2025. Top. Vamos lá, vamos pegar 2025 e faz uma retrospectiva aí. Nós estamos hoje é dia... Deixa eu ver que dia que é hoje aqui. Dia 13 de novembro. Dia 13 de novembro de 2025. Nós estamos chegando no final do ano. Não sei quando que você está assistindo esse podcast, mas... Marcão, eu queria que você fizesse uma retrospectiva desse ano. Olhando para sua jornada. Porque eu vim falando isso com você no carro. Eu fui muito, mas muito abençoado por Deus nesse meu primeiro ano aqui nos Estados Unidos. Que legal. Olhando para resultado, conexões, o cuidar de Deus para mim, para minha esposa. Tudo que a gente viveu aqui nesses 11 meses, vai completar 11 meses, né, no fim, dia 30 de novembro, exatamente. A gente sabe que foi o cuidar de Deus, Ele, nos mínimos detalhes, Ele cuidando de tudo. Então, a minha retrospectiva
desse ano aqui nos Estados Unidos, que é o meu primeiro ano, repito, é um ano de milagres mesmo. Embora eu já estou vivendo essa jornada de milagres tem 6 anos, desde quando eu falei para Deus que eu queria viver de milagres e que eu estava completamente decidido a viver dependendo do Senhor para tudo. Esse ano para mim foi assustador, assim, do tanto que Deus veio com a mão dele, com provisão, com cuidado, com proteção, com direção, com conexão, né? E fez com que eu tivesse um dos melhores anos da minha vida, sem dúvida nenhuma, dadas as circunstâncias de estar chegando num país novo, uma série de coisas, né? Todo um processo que tem. Eu faço uma retrospectiva falando, cara, glória a Deus, porque foi Ele que me sustentou nesse ano aqui. E o Marcos Aquino? Cara, esse ano ele é um ano que realmente ele marca a minha história. Foi um ano de aceleração, assim, incrível. Eu tive um crescimento exponencial em todas as áreas que você pode pensar. Então, vamos lá. Como marido e pai, cara, esse ano eu tenho orgulho de mim mesmo. Eu venho vivendo um processo de mudança de mentalidade, de identidade, buscando cada dia mais a identidade e propósito, alinhando isso. E, lógico, isso vai canalizar na sua família. Então, hoje, esse ano, eu olho e falo, cara, eu fui um pai muito melhor. Eu fui um marido muito melhor. Eu cresci muito durante esse ano dentro desse aspecto e eu tenho orgulho, muito orgulho disso. Agora, quando eu olho, por exemplo, em termos de comportamento e mentalidade, ele foi um ano que explodiu. Eu acredito que com tudo que eu me envolvi e cresci, eu dei uma acelerada aí de pelo menos uns 5 anos aí na minha vida com isso daí. E aí, profissionalmente também, meu resultado é incrível, né, cara? Todo mundo que eu encontro no setor onde eu tô fala que foi um ano difícil. Todo mundo. Você que está vivendo aí, você fala, pô, eu devo crescer pelo menos aí, quase perto de 50% da minha produção com relação ao ano passado. Boa. Você entendeu? Então, foi um ano que eu coloquei muita energia, muita pressão para as coisas acontecerem. Você falou um ponto aí que eu acho que é interessante a gente abordar. Tem gente que fala que foi um ano difícil, tem gente que fala que foi o melhor ano das suas vidas. Eu tô vendendo lenço. Ou seja, tudo é uma questão de perspectiva e de como você enxerga a sua vida, né? Eu aprendi que eu preciso ter uma perspectiva sempre positiva, otimista e de fé, né? Independente do que esteja acontecendo. Então é por isso que a gente acaba sempre declarando e vivendo coisas boas, porque a nossa perspectiva, o nosso olhar está para esse caminho. Como que você consegue hoje, dentro do seu dia a dia, do seu contexto, dimensionar essa visão positiva, uma visão de fé, uma visão de crescimento, uma visão de realmente olhar para as coisas de uma perspectiva otimista, com bons olhos, porque a Bíblia diz isso, né? Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será bom. Então eu preciso trazer isso para mim. O Marcos, nesse ano 2025, obviamente você teve desafios, eu tive desafios, sempre. Mas eu sempre soube que eu ia superar aquele desafio porque quem me chamou me sustenta. Como que é o Marcos nesse contexto? Então, a primeira coisa é o seguinte, você tem que ter um alinhamento de propósito com a sua identidade. Então, cara, eu tive uma clareza há 2 anos atrás, de quem eu sou e para que ele me chamou. E desde então eu tenho sempre alinho minha vida para isso, certo? E aí todos os dias, aí é uma programação mental que você cria a partir de como você se move. Então, eu criei uma rotina dentro dessa linha de quem eu sou para que ele me chamou. Então, o dia ele começa eu dedicando a minha vida a quem me chamou e a mim mesmo e a minha família. Então, eu tenho uma rotina muito regrada sobre isso.
Eu levanto todos os dias muito cedo, eu vou fazer meu devocional, eu vou fazer a minha corrida, eu tenho o meu café da manhã específico que eu tomo ali todos os dias pensando no que eu quero pro meu corpo. Eu tô com as minhas filhas e minha esposa todo dia no café da manhã, ali despedindo pra escola. E aí, amigo, quando as pessoas estão acordando ou começando o dia, que a minha última filha foi pra escola, que ela sai 9 horas da manhã de casa, eu despeço ela, ali sim eu vou começar a pensar no que vai ser meu dia, no que é a questão profissional. Mas o meu dia já deu certo. Então já tá tudo bem. E aí o que eu faço? Eu mantenho, assim como eu, por exemplo, eu corro todos os dias, eu vou me mantenho fazendo as minhas coisas no meu trabalho que eu entendi que dá certo. Independente se aparentemente tá dando certo ou tá dando errado, naquele momento eu falo assim, cara, isso daqui eu sei que vai dar certo, eu tenho que continuar fazendo. Eu continuo fazendo, ou seja, a consistência que você coloca em cima de algo vai ter resultado. Esse é o segredo da coisa. Então, não tem como dar errado algo que ele te chamou para dar certo. Uau! Não tem como, cara. Eu tenho uma passagem que é muito forte. Eu lembro quando o povo de Deus está num determinado lugar e aí um rei chama o cara para amaldiçoar o povo de Deus. Aí ele fala assim, mano, não dá para amaldiçoar os caras. Como eu vou amaldiçoar alguém que Deus abençoou? É impossível. Não dá para dar errado, é isso que eu tô te falando. Na hora que você conseguiu, cara, é o grande segredo. Você conseguiu entender qual que é o propósito. Você teve um alinhamento do seu propósito com sua identidade, e você começou a colocar pressão nisso daí, mesmo que pareça que tá dando errado, continua, porque vai dar certo. Não tem como dar errado. Tem hora que vem neblina na frente, mas beleza, continua fazendo, Se não cara. deu certo é porque não chegou no fim. Não, exatamente. O final das coisas sempre vai ser melhor que o começo, cara. Não tem como. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, vamos lá então. Agora a gente tá caminhando pro final aqui. Eu queria que você falasse dessa experiência. Né? Essa daí foi... Você fez aí uma retrospectiva de um ano aí sensacional e você fechou. Ainda não acabou o ano, tem coisas ainda. Tem. Deus pode nos surpreender ainda, né? E vai. E vai. E vai, poxa vida. É isso aí. Mas você fez aí um grande feito. Você completou um Ironman. Na última vez que eu fiz em fevereiro desse ano, 2025, foi o meu terceiro Ironman. A gente fez uma pesquisa e algo em torno de, acho que 4 a 6% da população mundial tinha feito um Ironman. Eu não sei. Até mais baixo até, né? Mas... eu não sei os números certos aí, os dados. Eu já ouvi falar de 0,01%, cara. Vai lá no chat. Eu não sei, vamos... Vê o chat aqui, o chat fala. Eu vou perguntar aqui, mas enquanto isso você vai elaborando sua resposta e vai falando aí. Vambora, Ironman, gente. Eu quero que você fale dessa experiência, de como o Marcos entrou para a experiência e de como ele saiu. Vamos falar de Ironman então, galera. Então... Ele é um desejo já um pouco antigo. Eu, desde o começo desse ano, eu falei assim, cara, eu quero fazer esse Ironman. E eu sabia que existia alguma coisa dentro desse Ironman que iria me mudar. E eu tinha que fazer. E aí, o ponto é o seguinte, foi passando os meses, e aí você vai ir agora, não sei como faz, e aí... Marcão, pera aí. Vai, fala com a gente, fala comigo. É loucura, hein? É loucura? Nós, que somos Ironman, fazemos parte de 0,001% é isso da aí. população mundial que já completou um Ironman. Então, essa estimativa vai desde da criação do Ironman em 1978, onde aproximadamente 1 milhão de pessoas já completaram a prova do Ironman. Bem que minha mãe falava, viu? Ou seja, a população mundial é de 8,1 bilhões. Velho. Então, o cálculo aqui é isso mesmo, 0,0123%. Bem que minha mãe falou, viu? Seja bem-vindo a... Minha mãe falou que eu não era todo mundo, viu? Nós não somos todo mundo. Muito bom. Então, resumo da história é o seguinte, eu lembro que eu participei de um evento... mais ou menos no meio de maio desse ano, e a galera, vamos fazer Ironman, e eu falei, eu vou fazer também, e entrei no meio do movimento lá, só que aí essa galera se dispersou. Em junho desse ano eu tava no Brasil, e eu falei assim, peguei um mês de férias, mas falei assim, vou começar a treinar natação aqui no Brasil, porque eu quero fazer esse Ironman. Vi a piscina, fui lá, e quem disse que eu fiz? Posterguei. Voltei para os Estados Unidos, falei assim, não, voltando eu vou entrar na natação, porque o meu grande desafio era nadar.
mês de agosto eu vou começar a nadar, tem um Olímpicos para fazer, passou agosto e eu não fiz. E aí, cara, entrou setembro, eu falei assim, não, deixa isso pra lá, tá muito difícil, depois a gente vê esse negócio, essa história de Ironman. Mas é algo que tava dentro do meu coração, eu falei assim, cara, eu preciso fazer isso. E aí eu tava participando de um evento lá na plataforma e o Nésio tava lançando lá o Hub de Negócio. Ok. E eu fiz uma pergunta para ele, Nésio, qual foi a experiência que falou assim, de todas que você já viveu, foi a experiência que mudou a sua vida, que foi assim, ó, essa foi o divisor de água, a mais forte. Ele pensou, falou assim, cara, foi o Ironman. Ele falou assim, foi mais forte que o Ultraman, porque ali no Ironman abriu. Eu falei, mano, ali eu tive certeza. Eu falei, preciso fazer isso, cara. Porque assim, quem tá vendo aí, não é a questão de ir lá e virar Ironman, não é isso, não tem nada a ver esse jogo, é outra coisa. E eu fiquei andando pra lá e pra cá e eu sei que aconteceu um negócio dia 3 de outubro. Dia 3 de outubro, cuidado com quem você encontra, cuidado com quem você anda, porque isso daí vai te colocar em problema. Sim. Dia 3 de outubro eu tive uma reunião com o Marcos Assunção, ali na plataforma. A gente estava tratando de negócio. E aí a gente começou a bater um papo, conhecer um ou outro. E ele falou assim, cara, eu vou fazer o Ironman agora dia 1 de novembro. Falei, cara, vai? Pô, que legal, tinha uma vontade de fazer. Eu corro maratona e tal, mas, cara, difícil. Ele falou, mano... Começamos a bater um papo e eu falei assim, cara, ele olhou pra mim e falou assim, você tá pronto? Eu falei, não, velho. Ele falou assim, ó, fulano ali não tem bike, fulano ali vai começar a aprender a nadar, fulano ali que vai fazer tá assim, fulano assim. Falei, cara, beleza, eu acredito em você, tô bom. Eu vou fazer esse Ironman com você. É isso que a gente precisa. É, porque eu me lembro quando eu falei com você de fazer um Ironman, você falou, não, o ano que vem... Foi, a gente falou em setembro. Só que esse cara falou assim pra mim, você tá pronto. E eu acreditei. Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Você tem que andar com pessoas que enxergam o que você não enxerga em você. Muito bom, muito bom. E aí esse cara falou isso pra mim. Eu falei, não, eu vou fazer isso aí com vocês. Ali eu decidi, era uma sexta-feira. Sábado eu saí pra correr, corri, parei na piscina do condomínio e falei assim, vou resolver essa treta de natação, né? Fui lá nadar, amigo, atravessei 25 metros e saí da piscina e, meu Deus, uma fobia. Eu gerei um bloqueio de água depois do meu acidente. E aí, cara, eu fui pra aquela piscina ali, eu falei assim, eu tenho que resolver esse problema, cara. Falei, vou ficar aqui 1 hora, descanso, tento ir. E fui fazendo isso e comecei a olhar pra dentro. Falei, cara, não é possível, a gente nasceu pra governar sobre esse trem aqui. Eu não aceito isso aí na minha vida. E aí comecei a cavucar, falei assim, eu quero descobrir onde tá o problema. E aí nessa jornada que eu tô fazendo isso, fiz isso no outro dia também, falei, cara, são 28 dias, eu vou todo dia pra água e vou resolver esse negócio. Eu descobri um bloqueio. Eu tinha medo de falhar. Uau. Eu descobri que, cara, veio dentro de mim, se eu for lá e não completar, não sei o que vão pensar de mim. Eu falei assim, pô, não, tá errado, eu não tô nem aí porque as pessoas pensam de mim. Lógico, é. Olha só como que você descobre, como você cresce. Então ali, naquele momento, eu já ancorei, que eu já aprendi. Falei assim, cara, desistir que é falhar e é aprender. Então tá resolvido. Só que aí não é assim, né? E começou aquele negócio borbulhar dentro de mim, e aí foi passando os dias, e aí eu buscando, eu vi lá uma crença de não merecimento apareceu, e aí eu conversei com a minha cabeça, falei assim, cara, para a água eu vou, tá decidido, e só existe 2 resultados. Ou eu vou sair rebocado ou vou sair nadando. Mas eu vou. E não importa como eu sair, eu vou pedalar e vou correr depois. Quero nem saber. Tô nem aí para isso. E aí, cara, comecei essa jornada. E aí comecei a nadar todos os dias ali, e eu vi que a piscina ali da onde eu tava não servia, fiz um sign-up num clube ali que tinha piscina com raio, e comecei a nadar ali, e todo dia pra água, mentalizando. Eu sei que dentro desse processo teve um dia que eu falei assim, vai dar. Teve um dia que eu saí pra nadar e não sei o que aconteceu, gente. Eu nadei, aquele dia eu nadei 2.000 metros na piscina. Aí eu saí aquele dia eu saí poderoso, eu falei, irmão, vai dar. Saí da piscina, liguei pra minha esposa, falei, meu, você não sabe o que aconteceu, eu nadei 2.000 metros hoje. Porque até então, o máximo que eu tinha conseguido ir, com muito sacrifício, era coisa de 1.000 metros. E aquele dia eu saí dali, falei, mano, vai dar certo. E aí, aquele dia teve um desbloqueio, algo abriu dentro de mim, só que tava dentro do processo. Aí depois disso eu fui nadar aqui num lago, águas abertas, meu amigo, que experiência sinistra, porque é um lago que tem aqui no Dr. Phillips, que
tem natação lá todos os dias, segunda a sábado, e tem lá toda uma estrutura, um cara que tem um projeto, isso acontece há muitos anos, e lá tem uma tradição, são 500 metros para ir, 500 metros para voltar, são 1.000 metros, e todo mundo que faz o percurso a primeira vez tem um sino que você bate, ok? E aí eu fui lá para essa natação, tava a galera lá nadando, eu comecei a nadar, eu ficava nadando em zigue-zague e segurava a boia. E aí, daqui a pouco, um cara que tava lá, que é o cara que organiza, começou a me acompanhar. Falei, mano, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. O cara falou assim, não tá tudo bem. Você tá usando o último recurso, que é a boia. Eu falei assim, mas tá tudo bem, cara. E aí, eu fiquei com esse cara indo. Aí, cheguei lá do outro lado, falei, e agora? Deu uma vontade de voltar andando. Falei, não, vou voltar nadando, né? Aí, voltei nadando e aquela luta e segurando a boia. Aí eu encontrei o Pedro no meio do caminho. O Pedro, tava te procurando, Marcão. Ele voltou, começou a me dar umas orientações, que eu tava nadando sem direção. E aí dentro de mim, cara, quando eu tava nadando ali, terminando aquele nado, dentro de mim eu falei assim, cara, não vou bater aquele sino. Pô, eu fiz um nado todo torto, segurando essa boia, não faz sentido, né? E eu tava nisso. Aí eu terminei de nadar e tal. E aí subi, aí o pessoal vê o quê? Eles te dão uma touca. E tava a touca lá fala que é a primeira vez. Os caras, não, você terminou, você tem que bater o sino. Pô, eu terminei, eu vou bater o sino. E aquilo ali foi um destravar, cara. Uau. Sabe por quê? Eu tava achando que eu não era merecedor porque eu não fiz do jeito que eu achava que tinha que fazer. E aí eu fui lá, bati o sino com toda a força e eu descobri, cara, que essa crença de não merecimento, de achar que tem que ser perfeitinho as coisas, bati o sino e ali... Depois, quando a gente foi olhar o resultado, era 1.000 metros, né, pra ir e voltar. Eu nadei 1.800 porque eu nadei em zigue-zague e eu tinha feito isso, tipo, em 1 hora, tá ligado? Aí o Pedro falou assim, não, cara, vai dar pra você nadar lá, porque você nadou já quase 2.000 aqui em 1 hora, a gente tem 2 horas e 20. Total. Falei, cara, vamos resolver isso, né? Então ali foi um negócio também que desbloqueou ali essa crença de não merecimento. Boa. E nós seguimos essa jornada, resumindo a história, chegamos pro dia da prova, né? Então eu fiz o diário do Ironman, vai ser um livro, são Legal. 28 dias de treino. Eu tive 12 contatos com a água até fazer a prova. E aí, aonde que eu vi que eu fiz a prova? Não foi no dia. Na sexta-feira, quando eu cheguei lá, fiz todo o check-in. Eu fui sexta-feira de tarde fazer um reconhecimento de água. Eu tava com o Pedro. A gente entrou na água, lá onde ia ser a prova. E aí a gente começou a nadar e ele começou a me dar algumas instruções, né? Eu nunca tinha nadado em mar, água aberta. Ele falou, pô, faz assim, faz assado. Você usa essa estratégia aqui, faz assim. E aí a gente ficou ali, naquele momento, descontraído. Ali eu fiz 1.000 metros. Quando ali senti muita vontade, falei assim, cara, saí do mar e aí fiz uma corrida de 5K que eu faço todos os dias, eu fiz uma mentalização, eu concluindo a prova, assim, a prova tá feita, velho. Vou lá desfrutar. Boa. E aí, no outro dia, levantei cedo, fui fazer a prova. E aí, entrei na natação, eu fiz lá os quase 4.000 metros em 1 hora e 50. E aí eu saí da prova ali, pô, comemorando demais. Eu tinha feito as imagens, mentalizava tudo isso aí. Foi muito forte. Aí eu saí pra ir pedalar. E pedalar, meu pedal é médio pra forte. Fazia muito tempo que eu não pedalava, mas eu falei, eu tinha pedalado acho que 5 vezes até pra prova. Aí eu comecei a pedalar e aí eu comecei a passar um monte de gente quando eu tava pedalando. Passei um monte de gente. E aí esse foi o meu grande ensinamento da prova que eu quero deixar pra vocês. Eu comecei a passar um monte de gente e eu comecei a passar e olhar as pessoas. E eu comecei a ver um monte de pessoa que tava um pouco mais gordinha. Eu falei, nossa, cara, esse cara fazendo Ironman? E aí eu comecei a passar, minha bike não é uma TT própria para triatlon, é uma road adaptada. E eu vi uns caras que nem clipado tava. Eu falei, pô, essa bike é pior que a minha, o cara tá aqui fazendo Ironman. E aí, cara, passei muita gente, da milha 90 para 112, eu passei tanto cara de TT que eu perdi as contas. E aí não é sobre equipamento, é sobre você, né? E aí cara, me veio uma ficha do seguinte, esse foi o ensinamento. Tem um monte de gente pior do que eu, com menos preparo que eu, com menos equipamento que eu, vivendo o que eu queria viver, Uau. dando certo no que eu queria dar certo, prosperando onde eu não tô prosperando. Por quê? Porque tomaram a decisão de ir lá com o que tinha e foram. Uau, muito bom. E aí, irmão, eu falei assim, não é possível, cara, porque do jeito que você é numa coisa, você é em todas, você sabe disso. Sim.
O Tim Keller falou isso lá no Segredos de Mente Milionária. Eu falei assim, aí já fica a ficha, quantas coisas que eu estou deixando de viver por achar que eu não tô pronto, que eu não sou merecedor, que eu não tô preparado, que eu não tô preparado, que eu tô com medo. Falei, velho, acabou esse negócio. Acabou esse negócio, entendeu? Então, cara, isso aí é não é sobre a Ironman, é isso que eu quero que vocês entendam. É sobre o que você aprende dentro dessa jornada. E eu vou te falar, eu tive pelo menos uns 5 anos de aceleração fazendo esse Ironman. Foram 28 dias que eu mergulhei nesse negócio e eu cresci aí 5 anos em termos de mentalidade, conhecimento desse negócio, cara. Fechou bonito, porque isso aqui pra mim foi... Forte, não foi? Foi. Muitas vezes a gente fica travado querendo... Não, cara, ali abriu minha mente. Nossa, isso aqui foi brabo. Parabéns, porque eu acho que esse ensinamento aí, cara, te deu um ganho realmente de 5, 10 anos. Pelo menos. Então, e aí lembra que, olha só, ouve o seu coração. O meu coração lá atrás falava, mano, você tem que fazer esse negócio. Você tem que entrar nesse desafio, você tem que colocar essa pressão na sua vida. Só que a gente não quer. Por quê? A gente quer continuar onde a gente está, que é o lugar tranquilo. E aí, isso só aconteceu por quê? Porque eu tomei a decisão de ir lá e fazer e eu tive esse aprendizado, cara. Não é fácil você dar um passo de fé desse. É um passo de fé, cara. As pessoas... Eu fico em choque. Eu saí do 0 para 4.000 metros nadando em água aberta em 28 dias, cara. Não faz sentido. Não faz sentido. É isso mesmo. Mas se sua mente viu, se você quer, se você se dedicar, você vai chegar lá, cara. Boa! Marcos Aquino, meu povo. Aqui no... Alasca Podcast, muito bom ter você aqui, Marcão. Quero te agradecer aí essa participação. Tivemos um Ironman aqui, mais um Ironman, né? Porque já tem um aqui. Mas tivemos 2 Ironmans aqui hoje. Parabéns por esse desafio superado. Eu creio que vai ter outros. Sempre. Né? Vamos colocar novos desafios aí. É muito bom tudo que você compartilhou aqui. Eu tenho certeza que vai agregar muito na audiência, na turma que acompanha o Alasca Podcast. Show. Fechou? Fechado. Deus abençoe, meu irmão. Valeu demais. Tamo e você junto. que acompanha o Alasca Podcast, faz o seguinte, ó, já se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa receber os avisos das próximas edições do nosso Alasca Podcast. Então é isso por hoje. É só, pessoal. A gente se vê na próxima edição. Valeu. Tchau, tchau.